Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu acabei de gravar para vocês a lição da Escola Sabatina, a lição 4, que tem como tema um Deus apaixonado e compassivo. Que vocês assistam o meu vídeo lá da lição da Escola Sabatina, compartilhem meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu vou estar gravando para vocês agora o Grande Conflito, a série O Grande Conflito, que é o capítulo 6, que tem como tema a dupla. Eu vou relatar para vocês que Ellen G. White escreveu. Vai falar de João Hus e Jerônimo, essa dupla missionária que levou a palavra de Deus para as pessoas que não tiveram medo de pregar a verdade. E esses dois foram levados a chamas, ao fogo. Eles foram queimados por pregar a palavra de Deus. Eles foram perseguidos. Eu vou relatar tudo para vocês do grande conflito, que é a dupla. Antes de eu iniciar a leitura, vamos orar a Deus para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, estamos aqui agora, nesse exato momento, Pai, que vamos ler o livro O Grande Conflito. Que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, com a leitura que vamos fazer do Seu livro. Essa história é real, Pai, e eu vou compartilhar com as pessoas que está escrito aqui. Que as pessoas têm que saber essa história. Que o Senhor me use, Pai, e me ilumine com o Teu Espírito Santo. Eu estou aqui para pregar a Tua Palavra, Pai. Para levar a Tua Palavra para as pessoas. Que o Senhor me ilumine e me dê sabedoria. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos à leitura do livro O Grande Conflito. A dupla. Desde o 9º século, o povo da Boêmia tinha a Bíblia no próprio idioma e realizava os cultos de adoração em sua língua. Entretanto, Gregório VII tinha a intenção de escravizar o povo, e o papado promulgou um edito proibindo a adoração pública na língua boêmia. O Papa declarou que era agradável a Deus que sua adoração fosse celebrada em idioma desconhecido. Mas o céu havia providenciado agentes para preservar a igreja. Muitos valdenses albigenses, afastados pela perseguição, chegaram à Boêmia. Trabalharam com fervor em segredo. Dessa maneira, preservaram a fé verdadeira. Ainda dos dias de João Hus, havia pessoas na Boêmia que condenavam a corrupção da igreja. Isso despertou os temores da hierarquia. Começou a perseguir aqueles que ensinavam o evangelho. Depois de um tempo foi proclamado o decreto de que todos aqueles que desviassem da maneira romana de adoração seriam condenados à fogueira. Apesar disso, os cristãos aguardavam com expectativa a vitória de sua causa. Ao morrer, um deles declarou: alguém se levantará dentre o povo comum sem espada, nem autoridade, e não conseguirão prevalecer contra ele. Alguém assim já estava ganhando proeminência. Seu testemunho contra Roma agitaria as nações. João Hus nasceu em um lar humilde. A morte de seu pai deixou órfão bem cedo. Sua devota mãe acreditava que a educação e o temor a Deus eram os bens mais valiosos. Por isso fez todo esforço para proporcionar essa herança ao filho. João Hus estudou na escola da província. Então partiu para a Universidade de Praga, onde foi admitido como bolsista de caridade. Na universidade, João Hus logo chamou a atenção por seu rápido progresso. Sua conduta bondosa e cativante fazia todos o admirarem. Era um seguidor sincero da Igreja Católica Romana, que buscava fervorosamente as bênçãos espirituais que ela alegava distribuir. Após concluir o curso universitário, entrou para o sacerdócio. Logo adquiriu proeminência e se ligou à corte do rei. Lá foi nomeado professor e mais tarde reitor da universidade. O humilde bolsista se tornou orgulho de seu país e seu nome foi honrado por toda a Europa. Jerônimo, que mais tarde se uniu a João Hus, havia levado consigo da Inglaterra os escritos do Wycliffe.
A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe, era uma princesa boêmia. Por sua influência, as obras do reformador receberam ampla circulação. Em sua terra natal, João Hus sentia-se inclinado em ter uma visão favorável das reformas de Wycliffe. Sem o saber, ele já começava a trilhar um caminho que o levaria para bem longe de Roma. Na mesma época, 2 estranhos da Inglaterra, homens eruditos, receberam a luz e foram espalhá-la em Praga. Logo foram silenciados, mas como não estavam dispostos a abrir mão de seus planos, recorreram às outras medidas. Como, além de pregadores, eram artistas, fizeram 2 quadros em um lugar no qual o público podia ver. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, humilde montado no jumento. Representava a entrada de Cristo em Jerusalém, humilde montado no jumento, seguido por seus discípulos, em roupas gastas de viagem e pés descalços. O outro quadro mostrava uma elegante procissão eclesiástica. O Papa em suas ricas vestes e tríplice coroa, cavalgando um cavalo magnificamente ornamentado, com trompetistas à sua frente, cardeais oficiais seguindo em ordem esplendorosa. Multidões vinham olhar as figuras, ninguém deixava de entender a moral da história. Grande comoção se despertou em Praga, e os estrangeiros acharam necessário partir. Mas os quadros causaram profunda impressão em Hus e o conduziram ao estudo mais aprofundado da Bíblia e dos escritos de Wycliffe. Embora ainda não estivesse pronto para aceitar todas as reformas que Wycliffe advogava, reconheceu o verdadeiro caráter do papado e denunciou um orgulho e ambição e a corrupção da hierarquia. As notícias acerca dessas coisas chegaram a Roma, e João Hus recebeu a ordem de comparecer perante o Papa. Obedecer significaria a morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo se uniram apelando ao pontífice que permitisse João Hus permanecer em Praga e responder enviando um representante. Em vez disso, o Papa manteve a resolução de julgar João Hus e condená-lo, declarando um interdito sobre a cidade de Praga. Naquela época, esse tipo de sentença era motivo de grande alarme. As pessoas achavam que o Papa era o representante de Deus, detendo as chaves do céu e do inferno, com poder para enviar juízo sobre elas. Acreditavam que enquanto o Papa não removesse a excomunhão, os mortos não teriam acesso ao céu. Todos os serviços religiosos foram suspensos. As igrejas ficaram fechadas. Os casamentos eram realizados do lado de fora, nos pátios das igrejas. Os mortos eram enterrados em valas ou campos sem funeral. Praga foi tomada por grande comoção. Muitas pessoas denunciaram João Hus e exigiram que ele fosse entregue a Roma. A fim de acalmar a tempestade, o reformador partiu para uma temporada em sua vila natal. Não parou só sua obra, mas viajava pelo campo pregando às ávidas multidões. Quando a agitação em Praga arrefeceu, Hus voltou e continuou a pregar a palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos, e muitos dentre o povo se aliaram a ele. Até então, João Hus havia realizado um trabalho solitário. Entretanto, a partir do momento em que Jerônimo aderiu à reforma, a vida dos dois se uniu e nem mesmo na morte seriam separados. Dentre as qualidades que confere a verdadeira força de caráter, João Hus era superior a Jerônimo, demonstrando verdadeira humildade. Reconhecia o valor de Hus e cedia seus conselhos. Por meio da união dos esforços de ambos, a reforma rapidamente se disseminou. Deus permitiu que grande luz brilhasse sobre a mente daqueles homens escolhidos, revelando a eles muitos erros de Roma. No entanto, eles não receberam toda a luz que o Senhor tinha para o mundo. Deus estava conduzindo o povo para fora das trevas do catolicismo e o fez passo a passo, no ritmo que as pessoas eram capazes de suportar. Assim como a glória plena do sol ao meio-dia afasta aqueles que passaram muito tempo na escuridão, toda a luz ao mesmo tempo os afastaria.
Por isso Deus a revelou pouco a pouco à medida que os indivíduos tinham condições de aceitá-la. A divisão dentro da igreja continuou. 3 papas competiam por supremacia. A contenda entre eles encheu de confusão todo o mundo cristão. Não contentes com as condenações que lançavam uns aos outros, cada um se propôs a comprar armas e reunir soldados. É claro que para isso eles necessitavam de dinheiro. Para obtê-lo, ofereceram a venda de dons ofícios e a bênção da igreja. Com ousadia cada vez maior, João Hus denunciava os terríveis abusos que eram tolerados em nome da religião. As pessoas acusavam Roma abertamente como a causa das misérias que tomavam conta do mundo cristão e assolavam. Mais uma vez, Praga parecia às portas de uma guerra sangrenta. Assim como em eras passadas, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. 1 Reis 18:17. Novamente, Roma colocou a cidade sob interdito. João Hus partiu para sua vila natal. Ele ainda falaria de uma plataforma mais ampla para toda a cristandade, antes de entregar sua vida em testemunho à verdade. Um concílio geral foi convocado na cidade de Constança, no sudoeste da Alemanha. O imperador Sigismundo queria realizar a reunião. Por isso, João XXIII, um dos 3 papas rivais, convocou. O Papa João, cujo caráter e comportamento não ficariam bem sob investigação, não ousou se opor à vontade de Sigismundo. Os principais objetivos do concílio era resolver a divisão da igreja e eliminar a heresia. Os 2 antipapas foram convocados para comparecer, bem como João Hus. Os papas rivais foram representados por delegados. Com grande receio, o Papa João compareceu. Ele temia responder por seus vícios que havia levado desgraça à coroa papal, bem como pelos crimes que havia cometido, a fim de conquistá-la mesmo. Assim fez sua entrada à cidade de Constança, com grande pompa, acompanhado por altos oficiais da igreja e uma procissão de outros participantes, acima da cabeça. Havia um dócil, dourado, segurado por 4 magistrados-chefes. A hóstia da comunhão usada na missa era carregada à sua frente. As ricas vestes dos cardeais e nobres causaram forte impressão por sua ostentação. Enquanto isso, outro viajante se aproximava de Constança. João Hus disse adeus aos amigos, como se nunca mais fossem vê-lo novamente, sentindo que sua jornada o conduziria às chamas. Havia conseguido um salvo-conduto com o rei da Boêmia e outro com o imperador Sigismundo. Mesmo assim, fez todos esses preparativos, tendo em mente o fato de que provavelmente viesse a morrer. Em uma carta aos amigos, João Hus disse: Meus irmãos, estou partindo com um salvo-conduto do rei para encontrar meus muitos inimigos mortais. Jesus Cristo sofreu por aqueles que tanto amava. Deveríamos então ficar perplexos por ele, nos ter deixado o seu exemplo. Portanto, meus amados, se minha morte contribuir para a glória de Cristo, orem para que ela aconteça depressa e para que o Senhor me capacite a suportar todas as calamidades fielmente. Peçamos a Deus que eu não oculte nenhuma partícula da verdade do Evangelho, a fim de deixar os meus irmãos um exemplo excelente para ser seguido. Em outra carta, João Hus falou com humildade sobre os próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar roupas sofisticadas, de ter desperdiçado horas com coisas triviais. Então acrescentou que a glória de Deus e a salvação das almas ocupe sua mente, não a posse de riquezas e propriedades. Tome cuidado para não adornar a casa mais do que a alma. Em cima de tudo, preste atenção às coisas espirituais, seja piedoso, humilde com os pobres. Não gaste seus recursos com festas. Em Constança, Hus recebeu plena liberdade. Além do salvo-conduto do imperador, também obteve garantia pessoal de proteção da parte do Papa. Contudo, devido às suas repetidas declarações, dentro de pouco tempo o reformador foi preso, por ordem tanto do Papa como dos cardeais, e lançado em um calabouço terrível. Posteriormente, foi levado para um castelo forte, do outro lado do Reno, para ser mantido prisioneiro. Pouco depois, o próprio Papa foi mandado para a mesma prisão.
Foi condenado por provas de sua culpa nos mais baixos crimes, além de assassinato, simonia e adultério, pecados tão terríveis que não é apropriado exprimi-los em palavras. Foi por fim destituído da coroa. Os antipapas também foram dispostos a um novo pontífice. Foi escolhido. O Papa era culpado de crimes muito maiores do que aqueles citados por Hus contra os padres. O pontífice foi demovido, mas o mesmo concílio que tomou essa decisão não se esquivou de prender o reformador. O encarceramento de Hus despertou forte ressentimento na Boêmia. O imperador, que não queria violar um salvo-conduto, se opôs às medidas tomadas contra João Hus. Mas os inimigos do reformador argumentaram que a fé não deve tolerar hereges, nem pessoas suspeitas de heresia, mesmo que tenham consigo salvo-conduto dos imperadores e reis. Fragilizado por causa de uma doença, o calabouço úmido causara uma febre que quase deu fim à sua vida. João Hus finalmente foi levado perante o concílio. Acorrentado, compareceu à presença do imperador, que havia se comprometido a protegê-lo. Com firmeza apresentou a verdade e protestou solenemente contra as corrupções da hierarquia. Quando o concílio exigiu que ele escolhesse entre renegar suas doutrinas ou ser condenado à morte, João Hus aceitou o destino de mártir. A graça de Deus o sustentou durante as semanas de sofrimento. Antes de sua sentença final, a paz do céu encheu sua alma. Disse a um amigo: escrevo esta carta da prisão, com as mãos acorrentadas, esperando minha sentença de morte para amanhã, quando, com o auxílio de Jesus Cristo, nos encontrarmos novamente na deliciosa paz da vida futura. Você descobrirá o quanto Deus tem sido misericordioso comigo e quanto Ele tem me sustentado em minhas tentações e provas. Do calabouço, João Hus conseguiu ver que a fé verdadeira triunfaria no futuro. Em sonhos, viu o Papa e os bispos não deixando nenhum vestígio das ilustrações de Cristo que ele havia pintado nas paredes da igreja de Praga. Essa visão o perturbou. No dia seguinte, porém, viu muitos pintores ocupados restaurando as figuras em maior números e cores mais brilhantes. Os pintores, cercados por uma multidão imensa, exclamavam: os papas e bispos podem vir, mas eles nunca mais apagarão novamente. O reformador declarou: a imagem de Cristo nunca será apagada. Querem destruí-la, mas será pintada novamente em todos os corações por pregadores muitos melhores do que eu. Pela última vez, João Hus foi levado perante o concílio, uma imensa reluzente assembleia formada pelo imperador, por príncipes do império, representantes da nobreza, cardeais, bispos e sacerdotes, e uma grande multidão. Quando os líderes da reunião perguntaram qual era a sua decisão final, João Hus se recusou a renunciar seus pontos de vista. Olhando diretamente para o monarca, que tão descaradamente violara a própria palavra, afirmou: decidi por livre e espontânea vontade comparecer perante este concílio sob a proteção pública e a fé do imperador aqui presente. O rosto de Sigismundo ficou muito vermelho, enquanto todos os olhos se voltaram para ele. Depois que a sentença foi pronunciada, começou a cerimônia de degradação. Exortado mais uma vez a retratar, Hus respondeu voltando-se para as pessoas: de que maneira então eu poderia olhar para o céu? Como seria capaz de encarar as pessoas para quem preguei o evangelho puro? Não considero a salvação delas mais valiosa do que este pobre corpo, agora condenado à morte. As vestes sacerdotais de João Hus foram removidas uma a uma. Cada bispo pronunciava uma maldição enquanto realizava sua parte nessa cerimônia. Por fim, colocaram um gorro ou mitra de papel em formato de pirâmide sobre sua cabeça, pintada com figuras assustadoras de demônios, com a palavra arquiherege, se destacando na parte da frente. Com toda alegria, disse João Hus: usarei esta coroa de vergonha por ti, ó Jesus, pois por mim usaste uma coroa de espinhos. João Hus foi levado para fora. Uma imensa procissão o seguiu. Quando tudo estava pronto para acender a fogueira, mais uma vez incitaram o mártir a se salvar, renunciando aos próprios erros.
A quais erros devo renunciar? Questionou João Hus. Sei que não sou culpado de nenhum. Deus é testemunha de tudo aquilo que escrevi e preguei. Teve o propósito de resgatar pessoas do pecado e da destruição. Logo, com a maior alegria confirmo com meu sangue a verdade do que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a arder ao seu redor, ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e continuou a cantar, até sua voz ser silenciada para sempre. Um católico zeloso descreveu da seguinte maneira o martírio de Hus e o de Jerônimo, que ocorreu um pouco tempo depois. Eles se prepararam para o fogo, como quem se arruma para uma festa de casamento. Não deram nenhum grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos, e a intensidade do fogo não era capaz de deter seu louvor. Quando o corpo de Hus foi consumido, suas cinzas foram reunidas e jogadas no Reno. A partir de lá foram carregadas até o oceano, como uma semente espalhada por todos os países do mundo. Em terras desconhecidas, na época, daria muito fruto, em forma de testemunha da verdade. A voz no concílio de Constança ecoaria ao longo das eras vindouras. Seu exemplo incentivaria muitos outros a permanecer firmes diante da tortura e da morte. Sua execução mostrou ao mundo a crueldade traiçoeira de Roma. Os inimigos da verdade estavam ajudando a causa que tentavam destruir. Mesmo assim, o sangue de mais uma testemunha ainda testificaria da verdade. Jerônimo havia incentivado João Hus a ser corajoso e firme, dizendo que se ele corresse perigo, iria o mais rápido possível em seu auxílio. Quando ficou sabendo que o reformador estava preso, o fiel discípulo se preparou para cumprir sua promessa. Sem salvo-conduto, partiu para Constança. Ao chegar, percebeu que apenas havia se exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer nada por João Hus. Fugiu, mas foi preso e levado de volta em correntes. Da primeira vez que compareceu perante o concílio, suas tentativas de réplica eram interrompidas por gritos: levem-no para as chamas. Foi jogado em um calabouço e mantido a pão e água. A crueldade de seu encarceramento fez adoecer, colocou sua vida em risco. Seus inimigos, temendo que ele viesse a óbito, passaram a tratá-lo com menos severidade, embora tenham deixado preso por 1 ano. A violação do salvo-conduto de João Hus criou uma tempestade de raiva. Então o concílio decidiu que, em vez de queimar Jerônimo, forçaria a se retratar. Ele recebeu a escolha de renegar suas crenças ou morrer na estaca. Fragilizado pela doença, pelas dificuldades da prisão e pela tortura da ansiedade e do suspense separado dos amigos e arrasado pela morte de João Hus, Jerônimo cedeu, comprometeu-se a aderir à fé católica, concordou com o voto do concílio de condenar Wycliffe e João Hus, com exceção das sagradas verdades que havia ensinado. Sozinho em sua cela, Jerônimo percebeu com clareza o que havia feito. Ele se lembrou da coragem e fidelidade de Hus, ponderou sobre a negação da fé que fizera, pensou no mestre que havia suportado a cruz em seu lugar, antes de retratar. Mesmo em meio aos sofrimentos, encontrava conforto na certeza do favor de Deus. Naquele momento, remorso e dúvida torturavam sua alma. Ele sabia que precisaria fazer muitas outras retratações antes de estar em paz com Roma. O caminho que havia iniciado só poderia terminar em completa apostasia. Logo, Jerônimo foi levado novamente perante o concílio. Sua submissão não tinha deixado os juízes satisfeitos. Somente se abrisse mão completamente da verdade, ele conseguiria preservar a própria vida. Entretanto, Jerônimo decidiu proclamar sua fé e seguir seu irmão mártir até as chamas. Ele renunciou à retratação anterior. Por estar prestes a morrer, reivindicou solenemente o direito de fazer sua defesa. Os oficiais da igreja insistiram para que ele simplesmente confirmasse ou negasse as acusações feitas contra ele. Jerônimo protestou mais uma vez contra tamanha injustiça.
Vocês me mantiveram cativo por 340 dias, e morrendo da prisão. Disse: então me trazem em sua presença. Ouve meus inimigos mortais, e se recusam a me escutar. Tome cuidado para não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um frágil mortal. Minha vida tem pouca importância. E quando peço que não profiram uma sentença injusta, faço menos por mim mesmo do que por vocês. Seu pedido finalmente foi atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo se ajoelhou e orou, pedindo ao Espírito Divino que controlasse seus pensamentos, para que não dissesse nada contrário à verdade ou indigno de seu mestre. Naquele dia cumpriu-se nele a promessa, mas quando os prenderam, não se preocupem quando ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado ao que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mateus capítulo 10, versos 19 e 20. Jerônimo havia permanecido na masmorra por 1 ano, sem poder ler nem mesmo enxergar. No entanto, apresentou seus argumentos com tamanha clareza e poder que parecia ter tido oportunidade de estudar sem interrupções. Ele apresentou aos ouvintes a longa linhagem de homens santos condenados por juízes injustos. Em quase todas as gerações, aqueles que procuravam levar o povo de sua época foram excluídos. O próprio Cristo foi condenado como criminoso em um julgamento injusto. Jerônimo então declarou seu arrependimento e testificou da inocência e santidade do martírio de Hus. Eu conheci desde a infância. Foi um homem de excelência, justo e santo. Foi condenado mesmo sendo inocente. Estou pronto para morrer. Não me desviarei diante dos tormentos que inimigos e falsa testemunha prepararam para mim. Um dia eles prestarão conta de seus enganos diante do grande Deus, a quem ninguém é capaz de enganar. Jerônimo continuou: de todos os pecados que cometi desde a juventude, nenhum pesa tanto em minha mente e me causa tão grande remorso quanto o que cometi neste lugar fatal, quando concordei com a ímpia sentença proferida contra Wycliffe e contra o santo martírio de João Hus, meu mestre e amigo. Sim, eu confesso, do fundo do coração, e declaro com horror que eu desgraçadamente cedi ao medo. Quando diante da morte condenei suas doutrinas, portanto imploro ao Deus Todo-Poderoso que se incline para perdoar meus pecados, e este em particular, o mais terrível de todos. Apontando para seus juízes, disse com firmeza: vocês condenaram Wycliffe e João Hus. As coisas que afirmaram e são irrefutáveis, eu também as declaro de igual maneira. Suas palavras foram interrompidas. Os oficiais da igreja, trêmulos de raiva, clamaram: que necessidade há de mais provas? Estamos vendo diante de nós o mais obstinado dos hereges, impassível diante da tamanha comoção. Jerônimo exclamou: vocês imaginam que tenho medo de morrer? Vocês me mantiveram em um calabouço horrendo por 1 ano inteiro, uma sentença pior que a própria morte. Só posso expressar minha perplexidade diante de um tratamento tão desumano, dispensado a um cristão. Mais uma vez caiu uma tempestade de ira. Jerônimo foi enviado o mais rápido possível de volta à prisão. Apesar disso, suas palavras causaram profunda impressão em alguns que sentiram o desejo de salvar a vida dele. Essas autoridades visitaram, insistiram para que sujeitasse ao concílio, apresentaram como recompensa as melhores perspectivas. Provém-se usando as sagradas escrituras que estou errado, renunciarei aos ensinos. As sagradas escrituras, exclamou um de seus tentadores, tudo precisa ser julgado por elas. Quem é capaz de entendê-las sem a interpretação da igreja? As tradições humanas são mais dignas de fé do que o evangelho de nosso Salvador. Jerônimo questionou. Herege, foi a resposta. Arrependo-me de haver insistido por tanto tempo com você. Vejo que está instigado pelo demônio. Não demorou muito e Jerônimo foi levado para o mesmo lugar onde João Hus perdera a vida.
foi cantando ao longo do caminho, com o rosto iluminado de alegria e paz. Para ele a morte havia perdido o terror. Quando o capataz pisou atrás dele para acender a fogueira, o mártir exclamou: "Coloque fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, não estaria aqui." Suas últimas palavras foram uma oração: "Senhor Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim, perdoa os meus pecados, pois tu sabes que sempre amei a tua verdade." As cinzas do martírio foram ajuntadas, assim como as de Uz jogadas no reno. Dessa maneira, pereceram os fiéis portadores das luzes de Deus. A execução de João Uz acendeu uma chama de indignação e horror na Boêmia. Toda a nação declarava que ele fora um mestre fiel da verdade. O povo acusava o concílio de homicídio. As doutrinas de Uz atraíram mais atenção do que nunca antes, e muitos aceitaram a fé reformada. O Papa e o Imperador se uniram para reprimir o movimento. O exército de Sigismundo foi enviado contra a Boêmia. Deus, porém, enviou um libertador, Zízica, um dos mais capazes generais de sua época. Era líder dos boêmios. Confiando na ajuda de Deus, o povo boêmio resistiu ao mais poderoso exército que podiam se levantar contra ele. Vez após vez, o imperador invadiu a Boêmia. Só para ser repelido, os adeptos de João Uz se ergueram, acima do medo e da morte, e nada foi capaz de prevalecer contra eles. O valente Zízica morreu, mas seu lugar foi ocupado por Procópio, que em alguns aspectos era um líder ainda mais capaz. O Papa proclamou uma cruzada contra os hussitas. Um exército imenso invadiu a Boêmia, somente para sofrer terrível derrota. Outra cruzada foi convocada em todos os países papais da Europa. Foram reunidos homens, dinheiros e munições de guerra. Grande multidão se congregou sobre o estandarte papal. O vasto recrutamento adentrou a Boêmia. As pessoas se agruparam para expulsá-lo. Os dois exércitos se aproximaram um do outro, até haver somente um rio entre eles. Os cruzados tinham força extremamente superior, mas em vez de correr atrás das torrentes de água e batalhar contra os hussitas, as que tinham vindo encontrar de tão longe permaneceram em silêncio, olhando para aqueles guerreiros. De repente, um terror misterioso recaiu sobre o exército, sem desferir um só golpe. O poderoso agrupamento se dispersou como se tivesse sido dissipado por um poder invisível. O exército hussita os perseguiu, e grandes foram os despojos nas mãos dos vitoriosos. A guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu. Alguns anos depois, sob o domínio de um novo papa, empreendeu-se mais uma cruzada. Um vasto exército entrou na Boêmia. As forças hussitas recuaram diante dele, afastando os invasores para o interior do país, levando-os a pensar que já haviam conquistado a vitória. Por fim, o exército de Procópio avançou para a batalha. À medida que os invasores ouviram o som do exército que se aproximava, mesmo antes dos hussitas estarem dentro do campo de visão, o pânico mais uma vez caiu sobre eles. Príncipes, generais e soldados fugiram em todas as direções, livrando-se de sua armadura. Sua derrota foi completa, e novamente os vitoriosos saíram com as mãos cheias de despojos. Assim, pela segunda vez, um grande exército de homens guerreiros treinados para a batalha fugiu sem desferir um só golpe perante os defensores de uma pequena e frágil nação. Os invasores foram tomados por um terror sobrenatural. O mesmo Deus que dispersou o exército de Midian diante de Gideão e seus 300 mais uma vez estendeu a mão. Os líderes papais finalmente recorreram à diplomacia. Conseguiram extrair dos boêmios uma concessão que os colocava em poder de Roma. Os boêmios especificaram 4 condições para ficar em paz com Roma. Primeira, livre pregação da Bíblia. Segundo, o direito de toda a igreja, tanto ao pão quanto ao vinho na Santa Ceia e do uso da língua materna na adoração divina. Terceiro, a exclusão do clero de todos os ofícios e de qualquer autoridade secular.
Quarto, em caso de crime, jurisdição dos tribunais civis, tanto sobre religiosos quanto leigos. As autoridades papais concordaram em aceitar as 4 condições, mas disseram que o direito de interpretá-las deveria pertencer ao concílio. Em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Por isso assinaram um tratado e Roma obteve por meio de engano e fraude aquilo que não havia conseguido conquistar em conflito ao atribuir a si o direito de interpretar as condições do Hussitas, assim como detinha o poder de interpretação da Bíblia, poderia distorcer o significado para se adequar a seus propósitos. Muitos cidadãos da Boêmia não podiam consentir com o tratado, reconhecendo que atraía sua liberdade. Surgiram discordâncias que os levaram a contendas. O nobre Procópio sucumbiu e a liberdade dos boêmios pereceu. Mais uma vez, exércitos estrangeiros invadiram a Boêmia e aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho enfrentaram sangrenta perseguição. Sua firmeza, porém, permaneceu inabalável. Forçados a encontrar refúgio nas cavernas, continuavam a se reunir para ler a palavra de Deus e adorá-lo. Por meio de mensageiros enviados em segredo para diferentes países, descobriram que em meio às montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja fundamentada sobre as bases das Escrituras que protestava contra as corrupções idólatras de Roma. Com grande alegria, começaram a se corresponder com os cristãos valdenses, fiéis ao Evangelho. Os boêmios preservaram durante a noite de sua perseguição, na mais escura, continuavam a olhar para o horizonte, como aqueles que esperam pela manhã. Então esse foi o capítulo 6 do Grande Conflito. Eu quero aqui falar para vocês. João Hus, Jerônimo, eles pregaram a verdade. Eles levaram a palavra de Deus com fervor. Eles não tiveram medo de falar de Deus, as suas verdades. Que os papas, os bispos, cardeais perseguiram eles. Esses 2 homens foram levados a chamas. Eles foram queimados por causa da palavra de Deus. Eles não tiveram medo da morte, porque eles sabiam que eles morreriam em Cristo. Nós temos que levar a palavra de Deus, levar as verdades. Não ter medo de pregar a verdade. Falar das verdades bíblicas para as pessoas e não ter medos. E tem muitos hoje pastores que pregam heresia dentro das igrejas. Esses falsos profetas que ficam enganando o povo, só querendo ganhar dinheiro em cima desses fiéis. Eu falo para vocês, fiéis, vocês têm que ler a Bíblia para não serem enganados por esses falsos profetas. Temos que estar alicerçados na Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia Sagrada, pedir a orientação de Deus. Esses 2 homens, eles não tiveram medo de pregar. Sabe o que é ser queimado? Mesmo sendo queimados, esses homens foram cantando, louvando a Deus. E no dia da ressurreição, esses 2 homens, João Hus, Jerônimo, Wycliffe, eles vão ser ressuscitados no dia da ressurreição, quando Cristo voltar a esta terra, para buscar a sua igreja. Agora vai da escolha de vocês. Se vocês querem ser fiéis a Deus, seguir a Cristo, vocês têm que falar as verdades bíblicas para as outras pessoas. E falo para pastores também. Parem de ficar pregando heresias nas igrejas. Preguem a verdade. A Bíblia é a luz. A palavra de Deus é a luz para nossos caminhos.
ficam pregando para ganhar dinheiro, para ficar ricos. Se vocês não se arrependerem, não pregar a verdade, vocês vão ser consumidos por Deus, porque Deus é fogo consumidor. Deus não tolera mentira. Deus não tolera o pecado. Deus abomina o pecado. Deus abomina a mentira. Então, que nós possamos ser cristãos fiéis a Cristo, levar a palavra de Deus com fervor, falar a verdade, como esses dois homens fizeram. Depois teve mais pessoas que foram perseguidas, que as fugiram para as cavernas, liam a palavra de Deus em cavernas, para não serem mortas. Elas adoravam a Deus. E hoje nós temos essa liberdade de pregar a verdade. E tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que preferem ficar pregando mentiras. Então esse foi o capítulo 6 do Grande Conflito. Que vocês entendam essa leitura e meditem na leitura. Se vocês não têm o livro Grande Conflito, comprem esse livro. Leiam esse livro. Vocês vão ver aqui as histórias que aconteceram. Essas histórias que estão registradas aqui nesse livro são reais, aconteceram. Aqui não tem nada de mentira. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. E se inscreva no meu canal. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas. Elas precisam saber dessas verdades. Agora vamos orar para fortalecer a nossa fé. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para a gente falar a verdade bíblica para as outras pessoas. Pai querido, Pai amado que habita nos altos céus, te agradecemos por essa leitura que nós fizemos do livro Grande Conflito. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para nós levarmos as verdades bíblicas para as outras pessoas. Que nós sejamos como Jerônimo e João Hus. Esses dois homens não tiveram medo de levar a palavra de Deus. Jerônimo, ele saiu da verdade um pouquinho. Ele aceitou a fé católica. Mas ali no momento que ele estava preso, ele se arrependeu. Ele voltou à fé cristã. Ele voltou a falar as verdades para os papas. Que ele não aceitaria mais a doutrina católica romana. Esses dois homens foram queimados. Foram levados às chamas. Mas louvando ao Senhor. O Senhor tem adoradores aqui nessa terra que pregam a palavra de Deus, que levam a verdade. O Senhor toque no coração das pessoas, Pai, dos pastores, que eles possam pregar a verdade, que possam levar a verdade. Eu estou aqui também para levar a Tua verdade, Pai. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Perdoe as nossas falhas, Pai, que nós somos falhos, somos pecadores. O Senhor purifique o nosso pecado com o sangue de Jesus Cristo. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, no outro sábado eu vou estar falando do capítulo 7 do Grande Conflito. O líder. Quem foi esse líder? O que esse líder fez? Eu vou deixar vocês curiosos um pouco. E até o meu próximo vídeo da série O Grande Conflito.